Bom, há uma proposta de nós podermos, uma vez por mês, nos encontrar aqui com aquela geração que tem um pouco mais experiência de vida, né? Que já caminha há algum tempo no Evangelho, que tem tido algumas experiências no decorrer da história, tem vivido tempos diferentes. Eu me converti no início da década de 80, então já são aí 40 anos, né? 40 e poucos anos. E uma das coisas, enquanto eu pensava na mensagem de hoje, me preparava para esse momento, eu pude fazer uma reflexão, ou pensar assim vagamente sobre quantas pessoas, né, que durante um certo tempo caminharam comigo, né, estiveram junto com a gente na fé, mas ficaram para trás, perderam-se, deixaram a fé, né, abandonaram a fé. E então não é muito fácil, depois de algum tempo, eu tenho 40 anos, eu me converti em 83, então vocês fazem as contas aí, mas eu acho que já está dando uns 42 anos, né? E é possível que alguém aqui já esteja há 50 anos na carreira. Talvez a coisa mais difícil que tenha é você permanecer com a mesma empolgação em um lugar, em um tempo, em uma missão, com a mesma empolgação que você tinha quando começou. Quem lembra aí da sua conversão? Você lembra ainda? Lembra ainda? Você também lembra? Que bom, hein? Coisa boa. Porque já faz muito tempo, né? Graças a Deus. Aqui, nessa igreja? Muito bom. É possível que o início da nossa carreira cristã tenha sido com muito êxito, com muita empolgação. Alguns podem ter vindo de um ambiente de cura, de milagres, uma experiência. Né? E o grande desafio é saber como que essa carreira caminha e como ela avança. Há um texto que eu gosto muito, porque para mim é uma palavra muito sábia de Paulo, né? A Timóteo. Paulo está treinando Timóteo, para Timóteo substituir o seu lugar em algumas igrejas. Literalmente, Timóteo assume o governo de algumas igrejas que Paulo havia plantado. Paulo está muito preocupado com esse menino, ele é muito novo. É possível que Timóteo estivesse ali na faixa de uns 17 anos de idade, para vocês terem uma ideia de como era novo esse menino. Então Paulo tem muitas preocupações, e uma das últimas coisas que Paulo faz, quase que uma das últimas, é uma carta que ele escreve para Timóteo, que é a carta de 2 Timóteo. Eu quero ler um texto com vocês no capítulo 4. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida, Revista Corrigida, ARC. Se vocês tiverem ela aí, pode ser, porque essa geração mais velha, eles se conectam melhor com aquelas traduções mais antigas, né? E eles leram a Bíblia nas traduções mais antigas, guardaram os textos como ali estavam. Então eu vou ler na ARC, que guarda um pouco mais de semelhança com os textos que nós lemos lá no passado, porque era basicamente 2 traduções apenas que nós tínhamos naquela época. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, haverá um tempo em que o povo não se submeterá a uma doutrina bíblica pura. Eles vão escolher um tipo de doutrina que eles querem ouvir. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Apesar de Paulo estar escrevendo para Timóteo essa carta pensando nos dias finais, essas características aqui do capítulo do versículo 3 se assemelham muito aos nossos dias. Haverão tempos em que as pessoas não gostarão de ouvir uma doutrina pura. Elas escolherão ouvir aquilo que lhes agrada o ouvido. Esse é um tempo que nós vivemos. É muito complicado, é muito comum você encontrar pessoas que não estão mais numa igreja porque elas se sentem, ou sentem que ali não pregam o que elas gostariam de ouvir. Elas vão atrás de algo que elas querem, algo que elas desejam, não algo que elas precisam. Então Paulo está fazendo essa direção, dando esta direção para eles, né, para Timóteo de uma forma especial, mas muito claramente para nós desse tempo. E aí ele diz o seguinte: olha, sofre tu as aflições.
Ele está dizendo assim, você está num lugar abençoado, mas haverá aflições. E não tem como nós evitarmos as aflições. É isso que ele está dizendo. Você terá um tempo aflitivo, você vai ter que passar por elas. É lógico que essas palavras, a princípio, são para Paulo, mas elas vão se tornando a palavra revelada para a igreja deste tempo. Este é um grande problema. Muitas pessoas não suportam as aflições. E é muito comum, quando chega uma época de muita dificuldade, e no meio das aflições as pessoas começarem a questionar Deus. A questionar o porquê Deus está permitindo essa situação. Eu me lembro aqui, em um dos ofícios, foi um dos mais difíceis que eu fiz aqui nessa igreja, e quando eu estava preparando, Deus falou comigo assim, olha, eu te dou um conselho, digo ao pessoal que vai te ouvir, não procure entender e nem me peça para poder justificar a razão disso, porque vocês não têm condições e eu não tenho a obrigação de justificar para vocês essa razão. Eu sei que algumas pessoas não aceitam isso, porque elas, de uma certa forma, não foram doutrinadas corretamente, como diz a palavra. Paulo é o exemplo do homem, e o texto que eu quero pregar mesmo é o que vem para frente. É o exemplo do homem que deixa para nós um legado de uma vida vitoriosa. Ele está preparando agora esse seu servo para terminar ali a sua vida como treinador, passar para ele agora a missão de fazer a obra, de concluir o trabalho. Então ele vai dizer, olha, haverá tempos difíceis, as pessoas não querão ouvir. Isso talvez seja um desafio para nós, porque a gente, quando, na função de pastor, eu sei disso, eu comecei a pastorear com 29 anos, é um tempo, às vezes, ainda de maturidade, para mim ainda era um tempo de maturidade, e a gente sempre ficava pensando assim, o que o meu povo quer ouvir? Eu me lembro que uma vez eu até fiz uma pesquisa na igreja para saber o que o povo gostaria de ouvir, porque a gente é meio levado a querer produzir algo que mantenha o povo satisfeito. E talvez uma forma de manter o povo satisfeito é falar para eles aquilo que eles querem ouvir. E aqui Paulo está dizendo, olha, você vai ter que escolher falar aquilo que deve ser falado, desejando as pessoas ouvir ou não. Você deve entregar a mensagem como ela foi preparada para ser entregue. Você vai passar por momentos de aflições, de sofrimento. Então sofre as aflições. Não queira achar razão. Eu vi isso também na minha caminhada. Às vezes quando alguém estava passando por uma certa dificuldade, a gente dizia assim, fulano está em pecado. Olha, nem todo sofrimento humano tem a ver com o pecado da pessoa. Todo sofrimento humano tem a ver com o pecado da humanidade. Só existe sofrimento no mundo porque houve um pecado da humanidade. Mas não quer dizer que o sofrimento da pessoa tem a ver com os seus pecados. Porque nós acreditamos, crendo na palavra, como ela diz, que todos os nossos pecados foram perdoados. Que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a purificação de todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fizemos de errado, Ele apagou pelo poder do seu sangue. Então, às vezes, era uma certa forma também de pressionar, você deve estar em pecado, você está passando por dificuldades ou por aflições por causa do pecado. Na verdade, sim, as aflições que nós passamos têm a ver com o pecado, mas não necessariamente com o meu pecado. É a consequência do pecado da humanidade que traz para nós momentos ruins, momentos difíceis, E geralmente o diabo pode usar este momento das aflições para dizer, olha, você não crê mais, você está em pecado, você está em dificuldade, e isso ao invés de produzir em você uma confiança para você continuar avançando, isso te leva a uma desconfiança de você mesmo e às vezes um processo de retrocesso no seu avanço espiritual. E ele diz, então, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, ou seja, conduz o teu ministério. Todos nós, quando nos convertemos, a que tempo for do passado, nós recebemos um ministério. Todo mundo tem um ministério. Nesse caso especificamente, o ministério de Timóteo era de evangelista. Mas pode ser que o seu ministério seja um ministério de contribuir. O dom de contribuir, o dom de aconselhar, o dom de visitar, o dom de hospedar pessoas, o dom de pregar, que é o dom da proclamação, o dom do ensino. A Bíblia diz que subindo aos céus, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, todas as pessoas que creem em Jesus recebem dele um dom. Recebe dele uma maneira de cooperar para o crescimento do corpo. Então ele está dando aqui para Timóteo algumas orientações. Sofre as aflições sem ficar questionando. Agora, cumpre
a sua missão. Você tem uma missão. E eu digo para vocês o seguinte, talvez aqui seja 2 lugares que nos deixam perdidos na fé. Quando eu não sei sofrer as aflições, sem ficar questionando Deus, achando que eu não mereço e que Deus está sendo injusto comigo, ou que Deus ama mais fulano do que a mim, porque Ele abençoa mais fulano do que a mim, isso é uma forma de desviar da fé. A segunda forma é quando eu não entendo qual é a minha missão nessa vida. A vida se torna mais relevante, mais agradável de ser vivida, quando você compreende a sua missão. Nada é mais ruim do que você estar trabalhando em algo para o qual você não foi chamado, você não tinha sonhos com aquilo, você apenas está passando o seu tempo. E na igreja não é diferente, no evangelho não é diferente. Não, nós somos diferentes uns dos outros. Eu tenho um estilo, o pastor Moisés tem outros, os pastores estão aqui, cada um tem os seus estilos. Nós somos diferentes e cada um de nós também tem um dom diferente. Então, o que eu preciso é encontrar no meu dom. Qual é o dom que Deus me deu? Eu preciso gastar tempo para isso, eu tenho que me conhecer, conhecer aquilo para qual Deus me chamou, para que eu possa cumprir esse ministério. Porque de uma forma, como o David aqui falou, há algumas coisas que nos realizam aqui na terra. Eu, por exemplo, gosto muito de contribuir. Eu não vou a um culto sem separar a minha oferta. Antes de eu sair de casa, eu já separei a minha oferta, já preparo. Vocês sabem disso, estive aqui com vocês 11 anos, vocês sabem disso. Eu não permitia que um gasofilaço estivesse aqui, que eu não fosse o primeiro a chegar nele. Isso eu faço com satisfação, eu tenho alegria de fazer esse investimento. Tenho o dom, é possível que seja uma parte do dom que Deus me concedeu. Qual é o dom que Deus te concedeu? Eu gosto de pregar, é uma das coisas que eu gosto de fazer, né? Aqui, na época que eu cheguei aqui, que tinha o culto na escola dominical, e eu dava aula na escola dominical. Aí tinha o culto de terça-feira, eu pregava no culto de terça-feira. Tinha o de quinta, e eu pregava no de quinta, e tinha o de domingo, que eu pregava no domingo. Teve uns caras aí que ficaram meio chateados comigo, porque não tinha espaço para eles. Não, arruma outra coisa para vocês fazerem. Pregar, prego eu. Mas se eu vai pregar 4 vezes por semana, né? Geralmente eu pregava umas 5 ou 6, porque além de pregar aqui, eu pregava em outros lugares. Não é verdade? Então, tem coisa que você gosta de fazer. O Vitor gosta de tocar. Então, deixa o cara tocar, vai ser músico, vai fazer coisa boa. Desde que eu cheguei, é um bom tocador. Então, a gente precisa entender o que nós fomos chamados. E como ele diz aqui nessa palavra, então, assim, realiza o seu ministério. Empenhe-se para fazer isto com graça, porque isso vai trazer um sentimento de realização. Isso vai trazer um sentimento de contribuição no reino. Há 2 sentimentos que levam as pessoas a saírem da igreja. 2 sentimentos que fazem com que as pessoas saiam da igreja. Se nós formos olhar o rol permanente daqui da igreja do industrial, eu vou chutar aqui, mas não vou chutar muito longe do que é não. Pode depois conferir lá. Essa igreja já teve mais de 10 mil membros no decorrer desses mais de 50 anos que ela aqui está. Mais de 10 mil. Então você pensa bem, bom, então por onde pode estar essas pessoas? Muitas morreram, muitas foram para outros lugares, muitas foram pastorear em outros lugares, muitas estão em outras igrejas, mas algumas delas na realidade se perderam. E as pessoas muitas vezes se perdem da comunidade porque faltam-lhes 2 sentimentos. O primeiro é o sentimento de pertencimento e o segundo é o sentimento de utilidade. Geralmente, quando você tem um sentimento de pertencimento e de utilidade, você não sai de onde você está. Você sente que você faz parte daquela família e você sente que você é útil naquele lugar. Então, esse sentimento de utilidade tem a ver com o seu dom, com o seu ministério. De repente, o seu ministério é de ajudar lá no bazar, não é? É de ajudar na visita, é de participar da limpeza da igreja, não sei. Mas você precisa descobrir esse seu ministério para que esta palavra, como ele diz aqui, né, ao filho, essa orientação, faze a tua obra. Realiza aquilo para o qual você foi chamado, porque isso vai lhe trazer um sentimento de realização. Mas mais do que isso, vai lhe trazer também uma recompensa. Porque uma das coisas que eu observei, eu já fiz as contas matemáticas. Não é possível eu ter chegado no patamar de vida que cheguei só com o trabalho das minhas mãos. Não é possível. Porque eu conheço gente que trabalhou muito mais do que eu, conheço advogados que foram muito mais bem-sucedidos do que eu, conheço gente que viveu muito mais tempo na atividade profissional do que eu, que não conseguiu alcançar o que eu alcancei. Sabe o que eu entendo? É que Deus, na realidade, de uma certa forma, Ele nos recompensa de uma maneira extraordinária. As coisas multiplicam nas nossas mãos. As coisas se tornam fecundas, multiplica-se a ponto de você não conseguir justificar aquele montão que de uma hora para outra tem. Sabe o que tem a ver isso? A graça de Deus que sempre acrescenta para nós a recompensa daquilo que nós fazemos para o reino. Não acredite que você vai ser recompensado só quando chegar na eternidade. Sim, há uma recompensa na eternidade. Mas a Bíblia diz que nós receberíamos também aqui na terra.
até 100 vezes mais. Então, não é só o que você dá de dinheiro que multiplica na sua vida financeira e profissional. O seu tempo é algo mais precioso do que o seu dinheiro. E de repente você pode dar o seu tempo. Aqui, por exemplo, do bom tempo que aqui estive, uma igreja que era maior do que de onde vi, havia uma dificuldade, muita gente internada. Eu não conseguia ir visitar todo mundo. Quem sabe você é aquela pessoa que tem o dom de fazer uma visita hospitalar, de visitar um doente, e você vai em nome do pastor, em nome da igreja, em nome da comunidade. Aí aquela pessoa que é visitada, ela sente que é amada, ela sente pertencendo àquela comunidade. Porque quando isso não acontece, e as pessoas passam pelas suas aflições, elas dizem assim, a igreja não me ama, o povo não lembrou de mim, passei pela dificuldade, ninguém esteve comigo. Porque alguém que de repente poderia fazer essa missão tão simples, de fazer uma boa visita, de fazer uma oração, não desenvolveu o seu ministério. Então, para que essa igreja possa continuar a crescer e avançar, nós precisamos aprender a passar pelas aflições, nós precisamos aprender a fazer a obra e para cumprir esse ministério, né, sofrer as aflições e fazer a obra que foi delegada a nós. Aí sim, nós experimentaremos um tempo extraordinário de crescimento e de avanço. E aí ele vai dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido, é o versículo 6, estou sendo oferecido para aspersão, por sacrifício, e o tempo da minha partida ou da minha morte está próximo. E aí ele vai fazer 3 afirmações, que são as 3 afirmações mais importantes na vida de Paulo para Timóteo e para nós. Ele diz assim, combati o bom combate. Antes de Paulo se converter, Paulo se envolveu em alguns problemas, entre eles a morte de alguns cristãos, que não era um bom combate. Paulo vivia uma religiosidade, lá no mundo dos fariseus, e ali se havia muitas confusões e contenda entre os fariseus e os saduceus. Eles eram quase que inimigos dentro de um sistema religioso, e eles se entendiam, não se entendiam porque compreendiam de forma diferente as coisas e viviam em contenda entre eles nas suas próprias doutrinas. Eu sei que Paulo viveu tempos de combates que não valeram a pena. Mas agora, depois que ele se converte, Paulo toma uma decisão dizendo assim, eu não quero mais gastar a minha vida com guerras que não valem a pena. E ele diz assim, eu combati um bom combate. É muito interessante porque os 2 homens mais importantes na história da igreja depois de Cristo, que são Paulo e Pedro, esses 2 homens vão morrer em Roma. Os 2 morrem em Roma. É muito interessante que nós não temos uma carta dizendo como que Pedro foi levado para Roma. Nós não sabemos as circunstâncias, mas certamente Pedro comprou uma passagem em um barco e foi de viagem lá de Jerusalém para Roma. Possivelmente isso, e lá em Roma ele foi preso e foi morto, como também o caso de Paulo. No caso de Paulo, não. Paulo vai para Jerusalém e havia algumas profecias dizendo que ele iria passar por momentos muito difíceis. Alguns profetas até dizem para ele, não vá para Jerusalém. E aí ele diz, eu não vou fugir das minhas aflições. Eu não vou fugir do que Deus tem para mim. Então, a ida de Paulo para Jerusalém, quando ele é preso em Jerusalém, e a sua ida para Roma, ela é de muitos confrontos, de muitas guerras. Ele é preso, ele é espancado, né? Ele passa por um naufrágio, uma cobra o pica e, né, uma cobra venenosa. E Paulo olha para trás e diz assim, todos os combates que eu passei desde que abracei essa fé, valeram a pena. Foram combates que se justificaram. É como se ele dissesse assim, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Eu iria para Jerusalém, eu seria preso, eu estaria naquele naufrágio, permitiria ser picado pela cobra, chegaria. E aqui, nesse momento dessa carta, Paulo já tinha passado por muitas outras dificuldades. Possivelmente, realmente, nesse tempo, ele já estava quase que encerrando a sua carreira. Eu e a Juliana estivemos lá na prisão em que ele foi preso antes da sua morte, ele e Pedro, o lugar em que eles ficaram antes de morrer. E é muito interessante porque passava-se um rego d'água dentro da cela, e então existe lá uma placa que mostra que ali tanto Pedro quanto Paulo usavam aquelas águas para batizar os presos que ficaram com eles durante os últimos dias. Eles pregaram, aqueles presos se converteram e foram batizados naquelas águas correntes que passavam ali naquele pequeno rego d'água. Ou seja, ele diz o seguinte, valeu a pena. Eu creio que chegando o dia da sua morte, aqui está um pouco antes, um tempo antes, mas chegando o dia da sua morte, dentro daquele cárcere, antes de morrer, muitos daqueles presos já estavam
plenamente evangelizado, perfeitamente evangelizado e batizado. Dizendo assim, eu entrei nessa guerra, mas valeu a pena por cada uma dessas pessoas que agora eu estou deixando para trás. Tivemos lá também numa casa, que é no terceiro pavimento, debaixo da terra, que foi a casa onde foi a primeira igreja primitiva, onde os cristãos começaram as suas primeiras reuniões. Elas tinham que ser subterrâneas, porque as reuniões eram proibidas, né, eram perseguidas. Eu disse à minha esposa, eu tenho a impressão de que Paulo esteve nessa casa, Pedro esteve nessa casa, Paulo e Pedro passaram por este lugar, bem no centro de Roma, né, num lugar bem oculto, bem escondido, bem lá nos porões de Roma. Eu tenho certeza que muitos desses homens que Paulo evangelizou, muitos desses homens com quem ele teve preso, né? É interessante que em uma das suas cartas ele diz assim, a igreja que se reúne na casa de César. Ou seja, foi tão efetivo o trabalho de Paulo nessa guerra, ele combateu bem esse combate, que ele deixa uma igreja dentro do palácio de César. A sua missão foi feita de uma forma tão extraordinária, que, diz os historiadores, chegou um momento em que ele era amarrado a alguns soldados, né? E aqueles soldados que ficavam amarrados com Paulo, depois que eram trocados, aqueles soldados saíam convertidos à fé cristã. Não há dúvida de que o trabalho deste homem foi tão poderoso que ele morre ali por volta do ano 60 e pouco, 64, 63, 65, não é? E por volta do ano 300, 200 e tantos anos depois, todo o Império Romano agora era cristão. Todos estavam convertidos. A conversão havia chegado àquela cidade de Roma, que era uma cidade tão terrível no dia em que Paulo chega naquele lugar. E ele diz, eu combati o bom combate. Existirão nas nossas vidas combates que não vale a pena serem combatidos. E é isso que ele está dizendo. Não perca tempo com combates, com guerras que não valem a pena. Com guerras que deixam marcas, mágoas, sentimentos, com discussões desnecessárias. O homem que consegue mudar a história, como Paulo conseguiu mudar a história da cidade de Roma, ele só guerreia as guerras que valem a pena guerrear. Às vezes a gente guerreia e discute muito com coisas que não valeriam a pena ser discutidas. Às vezes nós perdemos muito tempo, nós nos iramos com coisas que não valiam a pena irar. Combati o bom combate. Você pode passar a sua vida combatendo o combate que vale a pena ou guerreando as guerras que não vale a pena ser guerreadas. O problema é que uma guerra que não vale a pena ser guerreada, ela desgasta você. Ela tira de você a paz. Ela enfraquece a sua fé e não lhe dá recompensas. Paulo, ao escrever essa fala, diz, olha, eu combati um bom combate. Eu guerreei as guerras que tinham que ser guerreadas. Eu não corri do sofrimento. As guerras que me foram propostas e que poderiam trazer benefício para a fé, eu as guerreei. Então, escolha suas guerras. Combata apenas aquilo que vale a pena ser combatido. Estava conversando com meu filho esses dias, eu disse para ele, meu filho, chega uma fase da idade, a gente vem numa época em que a gente discute por tudo, né? Estar certo para a gente é algo imprescindível. Então a gente discute por tudo aquilo que a gente acha que é certo. E a gente bate boca por tudo que acha que é certo. Porque para a gente, o ser certo é o mais importante. Vai chegando um tempo da vida que você vai ficando mais velho, e aí você vai ter que escolher entre discutir por aquilo que é certo ou por aquilo que te dá paz. Aí você chega uma hora em que a velhice, você escolhe o que te dá paz. Ao invés de estar discutindo com tudo aquilo, você larga que tal e vai abraçar aquilo que te dá paz. Nem tudo o que é certo valerá a pena a gente discutir por eles. Porque às vezes a gente está certo. Mas o ambiente em que a gente está vivendo nos fará perder a paz. Entre ser certo e ter paz, escolha ter paz. Por isso, elimine as guerras que não vale a pena guerrear. Elimine as falas que não vale a pena falar. Nem toda verdade foi feita para ser dita. As verdades são feitas para serem interiorizadas. As verdades servem para você. E as suas verdades, na maioria das vezes, não servem para as pessoas que estão do teu lado. Como o número do seu sapato não serve para a pessoa que está do teu lado. Cada um de nós temos uma verdade, e aí eu não estou falando da verdade como Cristo, mas estou falando da verdade em relação ao estilo de vida. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas só comem de colher. A verdade para ela é comer de colher. Se não for de colher, ela entende que não come. Não é? Essa é a verdade dela. Eu não consigo comer de colher, eu prefiro comer com um garfo.
Mas eu conheci alguns aí que comem com os palitinhos. E eu fico olhando para aquele negócio, aí me levaram lá para poder comer com os palitos. Primeira vez na minha vida, eu vou ver como é que eu vou me arrumar com esses palitos. Para fazer, né, uma gracinha ali, eu tentei simular aquele negócio dos palitos. Mas a minha verdade é um garfo. A verdade de um outro pode ser uma colher, a verdade de um outro pode ser um palito. Mas eu também venho de uma época, que talvez a maioria de vocês não tenham conhecido, e eu conheci pessoas que comiam com a mão. Alguém chegou a conhecer pessoas que comiam? Eu lidei com muitas pessoas, e então não aceitava garfo, não aceitava colher, elas comiam com a mão. É meio nojento, é ou não é? E eu acho que a maioria de vocês, se visse isso hoje, não agradaria. Mas são verdades internas da pessoa. Então, se você quiser, nessa história que estamos vivendo, né, eu já há mais de 40 anos, algum aqui talvez há mais de 40, 50 anos, combati um bom combate. Guerreei as guerras que valiam a pena ser guerreadas. É isso que Paulo está dizendo. Há muitas guerras que não valem a pena. Há muitas lutas que não valem a pena, porque elas vão trazer só desestabilização. A guerra que vale a pena é aquela guerra pelo princípio da verdade. É aquela guerra que proclama Jesus como o Senhor. A guerra que nós guerreamos no mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Então nós podemos nos tornar mais efetivos através da oração. E eu diria, fale menos, ore mais. Você vai guerrear uma guerra com mais saudável. Te será mais saudável. Será mais vitorioso, lhe será um caminho de mais vitória, a assumir o caminho de uma guerra que se faz no mundo espiritual através da oração, do que aquela que se fala pela fala. Ore mais e fale menos. Com certeza você combaterá um combate que é mais eficiente. Aquilo que te desagrada, apresenta a Deus em oração. Coloque para Ele, assuma isso como sendo um princípio seu de oração, um princípio da sua guerra. E não tenha dúvida que Deus vai te dar vitória em breve, porque você escolheu combater o bom combate. O combate que se faz com as forças espirituais, não com a sua razão, não com a sua intelectualidade, nem com os seus ensinamentos, mas aquilo que se faz pela força e pelo poder do sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a guerra que vale a pena ser guerreada. Essa é a guerra que vale a pena nós lutarmos por elas. Todas as demais nos trarão desconforto, nos trarão perdas, nos trarão sofrimento. E o pior, elas geralmente enfraquecem a nossa fé. E esse é o ponto onde eu quero encerrar com vocês. Ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, eu cumpri aquilo que me foi delegado. A minha missão, eu cumpri. Né? Agora, já preso, já bem no final, eles cumpri tudo aquilo que foi proposto para eu fazer. Concluí a minha carreira. A carreira nossa, ela só conclui realmente com o findar dos nossos dias. Nós não concluímos a carreira por causa de um tempo de crente, por causa de um nível de espiritualidade. Nós só vamos concluir mesmo quando nós estivermos chegando à morte. Mas muitas pessoas, como eu disse para vocês, pararam a carreira. Desses 10 mil, que talvez existam aqui no hall da igreja do Industrial, muitos voltaram para o mundo, muitos voltaram para a promiscuidade, muitos voltaram para a perdição, porque eles não conseguiram continuar a carreira. Não é fácil concluir uma carreira. Você pensa na carreira como um corredor que está correndo uma pista aí de 600 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, às vezes aquelas maratonas, né, de dias, aquele triatlo, né, que faz da corrida, da natação e da bicicleta. Para vencer, tem que concluir. Agora, nem todo mundo que conclui, né, ganha o prêmio de chegar em primeiro lugar. E eu já vi muitos isso nessas corridas aí da Lagoa. Tem alguns meus amigos aí que de vez em quando postam, estão correndo lá. Eu nunca vi a foto deles lá no primeiro lugar. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Né? Mas uma alegria de ter concluído. Eu fico pensando assim, poxa... a Laila mesmo esses dias estava correndo lá, não é isso? Vi lá, tal, né? Não sei nem que número que chegou, mas numa alegria de ter chegado. Sabe por quê? A verdade é que às vezes a gente não precisa chegar em primeiro lugar. A gente só precisa chegar. Porque não chegando significa que alguma coisa te fez ficar pelo caminho. Nem todos nós chegaremos num nível de espiritualidade como foi Billy Graham, como foi John Wesley, como foi o bispo Gessé, que nós comemoramos agora, estamos comemorando 100 anos, né, do seu nascimento. Muitas pessoas não vão conseguir chegar lá, nesses lugares tão elevados, mas aqui não é essa a preocupação. A importância não é se eu vou chegar em primeiro, em segundo, a importância é chegar. Porque a gente só não chega se alguma coisa de ruim acontecer. Caiu, né,
tal, destroncou uma perna, não conseguiu, teve um problema de saúde. Eu não sei aonde você está na sua carreira cristã, mas eu diria para você o seguinte, que parar é a pior opção. Você precisa concluir essa carreira. Voltar para trás, ele diz, aquele que retroage, não há prazer nele. Eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu não tenho alegria naqueles que retrocedem. Eu sei que não é fácil, às vezes para alguns que já estão aí, mais de 80 anos, estar num culto, às vezes está lendo Bíblia, a viver em comunhão, não é fácil. Mas a opção de parar a caminhada é a pior delas. Essa é a pior. Esse talvez seja a pior escolha da vida de um homem. A Bíblia diz que alguém que aceita a fé, e de uma hora para outra ele resolve largar a fé, ele diz que é como uma porca lavada que volta à lama, um cão que volta ao vômito. Nós não podemos retroceder, nada pode te levar você a não concluir essa carreira. Pense nisso. Por mais difícil que seja, há uma carreira a ser concluída. Você precisa concluir essa carreira. E ela se concluirá quando você estiver encerrando os seus olhos. Porque os seus olhos se fecharão nessa terra, mas eles se abrirão na eternidade, onde você estará para todo sempre. Quantos anos mais nós teremos pela frente? Nenhum de nós tem mais 100 anos, nenhum que estão aqui tem mais 100. Mas aqui, se você pensar, a maioria do que está aqui não tem mais 50. E a maioria que está aqui já chegou aos 50. O problema é que os 50 chegaram tão rápido. Passaram tão rápido. Será que os próximos 50 serão uma eternidade? Não, eles serão rápidos, mais rápidos. O tempo parece que está mais acelerado. Então, pense que a corrida está quase acabando. Não vale a pena desistir, você já veio até aqui. Mas o irmão fulano, a irmã fulano, o Beltrano, não põe os teus olhos em quem está correndo contigo, porque quem corre contigo está na mesma situação que você, está na expectativa de chegar em algum lugar. Os teus olhos precisam estar em onde você vai chegar. Eu vejo que aquela turma correndo ali ao redor da lagoa, e alguns já conhecem bem, a cada curva ele sabe que é uma curva menos, que só falta mais uma, mais duas, mais três, e a expectativa do que falta chegar é que impulsiona para poder continuar a correr. Eu olho para frente e diz, não falta mais tanto tempo, não tem tanto tempo, mas daqui a pouco eu receberei a coroa, como ele diz, eu receberei a recompensa, não vale a pena parar agora. Você já gastou muito tempo da vida, não é agora a hora de voltar para lá, não faça isso. Combati o bom combate e acabei a carreira, eu vou terminá-la. Eu não vou parar no meio, eu não vou deixá-la no meio, eu vou concluir até o último dia. E aí ele termina e diz assim, guardei a fé. Esse era o ponto que eu queria pregar na verdade, mas já gastei muito tempo para cá, não vou poder gastar muito tempo com vocês. Não há nada mais importante nosso do que a fé, nada. Pela fé, tudo foi criado. Pelo poder da palavra e pela fé, os nossos pais criaram a nação de Israel, a igreja. Tudo o que nós temos é pela fé. A fé é um firme fundamento. A fé é o alicerce. É ela que determina toda a nossa construção. E ele diz então, eu combati o bom combate, acabei a carreira, concluí a carreira e guardei a fé. A fé é o bem mais precioso que você tem. Se você tiver na sua casa uma pedra preciosa, a fé é mais preciosa do que aquela pedra. Mas quem tem uma pedra preciosa, quem tem um diamante de muito valor, ele não coloca ele em qualquer lugar. Ele não põe ele dentro de uma gaveta, dentro de uma caixinha de sapato. Quem tem joias em casa, quem tem pedras preciosas, quem tem coisas valorosas, geralmente eles arrumam um cofre forte para guardar esses valores especiais. Quem não tem um cofre, procura arrumar um lugar, um esconderijo para guardar aquilo que é precioso. Porque aquilo certamente vale, não deve ser desperdiçado, não pode ser abandonado. Quem às vezes guarda um dinheiro, tem um lugar, o cofre, ele guarda aquilo. E mais do que isso, ele zela para que ninguém chegue naquele lugar para lhe roubar aquilo que para ele é tão precioso. Lamentavelmente, a gente às vezes guarda tudo que a gente tem,
mas a gente não se preocupa em guardar a fé. E ela pode ser perdida. E muitos a perderam. E eu diria rapidamente para vocês algumas coisas que podem nos levar a perder a fé. Quem anda com pessoas que não têm fé, ele começa a perder a sua fé. Quem gasta tempo com coisas que não se relaciona com a fé. Muito bom os seus negócios, a sua empresa. Mas se ela te toma todo o tempo a ponto de você não ter tempo para poder cuidar da sua fé, ela está roubando a sua fé. Às vezes, as pessoas constroem um patrimônio, constroem algo, constroem uma carreira, querem passar num concurso público, e elas elegem algo que se torna mais valioso do que a fé. E de uma certa forma, elas vão guardando as outras coisas. E à medida em que elas começam a guardar as outras coisas, elas começam a perder a fé. Há um texto na Bíblia que diz assim: por acaso achará fé na terra o Filho do Homem quando ele retornar? A fé é o elemento mais importante e robusto na história do cristianismo. Eu costumo andar aí por alguns lugares do mundo, e geralmente quando a gente vai em alguns países, Roma, Portugal, eu e minha esposa fazemos questão de ir nas igrejas. E a gente olha aquilo que as pessoas construíram pela fé. As pessoas que doaram dinheiro, o ouro, a riqueza para construir aquilo, elas tinham uma fé naquilo. E elas construíram coisas extraordinárias. São coisas da gente realmente ficar impactado pelo que elas construíram. Elas construíram pela fé. Só que de uma certa forma, aquela fé que elas tinham, elas não conseguiram passar para outras pessoas. E tudo que foi construído hoje é apenas monumento. Apenas obra de arte. Que não produz mais fé nas pessoas. A fé pode construir coisas que se tornam coisas que não levam à fé. Guardar a fé significa preservar a semente da vida. Por que que as igrejas, principalmente naquele reduto ali de Espanha, França, Portugal, por que que aquelas igrejas estão vazias? Eles guardaram o patrimônio que foi construído pela fé, mas de uma certa forma eles perderam a fé. Se encanta com as igrejas, mas já não tem a vida da fé. Há algo que muda as pessoas, a fé. E se você quiser guardar essa fé, você primeiro precisa andar com pessoas que têm mais fé do que você. São pessoas que nos inspiram. São pessoas que nos dão a certeza de que vale a pena caminhar na fé. Você precisa revigorar essa fé todos os dias. A fé em quê? E esse é um outro grande problema, tá? Porque nós nos perdemos exatamente onde nós não podíamos ter nos perdido, na fé. Todas as pessoas, inclusive as católicas, elas creem que existe céus, que existe inferno, que existe vida após a morte. As pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditam na igreja. Isso é um tipo de fé. Mas essa não é a fé que resolve o problema do homem. Acreditar na igreja não é fé. Não é fé para a salvação. Eu creio na Bíblia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o diabo não crê na Bíblia? Ele não crê? Ele crê. Mas a fé de crer que a Bíblia é a palavra de Deus não resolve o problema do diabo. O diabo crê que existe céu e inferno? Crê. Aliás, ele conhece o céu e o inferno. Não tem como dizer que ele não crê. Então, crê nisso não resolve o problema do diabo. O diabo crê que a igreja é o corpo de Cristo, tanto que ele tem dificuldades com a igreja. Ele crê nisso. Mas crer que a igreja é o lugar certo, crer que a igreja é o lugar divino, também não resolve. Porque se resolvesse, o diabo crendo, porque ele crê que a igreja é o poder de Deus, ele tem dificuldade de enfrentá-lo. Ele sabe quem ela é. Há um tipo de fé que não pode nunca ser esquecido. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Cristo de Deus que morreu por causa do seu pecado. Esta é a fé que o diabo não pode ter.
O diabo crê em tudo, ele só não consegue crer que Jesus morreu por causa dos pecados dele. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu por causa dos pecados dos homens. Jesus não morreu por causa do pecado dos espíritos. Por isso os espíritos não podem ser perdoados. Você precisa crer que você é um perdoado. Que você nasceu de novo. Que você recebeu uma nova vida. Que você está livre do poder do pecado. Que você é uma nova criatura. Que o teu nome está escrito no livro da vida. Que você é filho de Deus. Que você é membro do corpo de Cristo. Que um dia você vai morrer, mas você crê que você vai ressuscitar. Porque a nossa esperança é a esperança da ressurreição. Em que nós receberemos um corpo glorificado como Jesus recebeu dele. E estaremos com ele para todo sempre. Nós precisamos crer que somos a família de Deus na terra. Que somos a manifestação do poder de Deus para esta geração. E que nós seremos a autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho. É nisso que você precisa crer. Você tem que crer que todos os seus pecados estão perdoados. Que você não tem que fazer mais nada, apenas olhou para a cruz. Porque na cruz ele resolveu o problema dos nossos pecados. Quando ele vem vindo, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tem o poder de tirar o pecado do mundo, ele não teria o poder de tirar o seu pecado. João não diz assim: eis o Cordeiro que vai tirar o pecado de alguns. Ele diz: é o Cordeiro que tira o pecado do mundo todo. Então é crer e ter a fé robusta de que você está sendo santificado todos os dias, perdoado, que Deus cuida de você como um filho, que haverá momentos difíceis, mas que isso está te provando para o galardão que você receberá. Crê que a vida eterna está chegando, que você está mais perto dela, e que você não desistirá, e que a sua fé será impactante não para construir prédios, mas para alcançar outras pessoas que ainda não têm essa fé. E que você vai dizer para ela: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o sangue dele perdoou os meus pecados. Isso aborrece o mundo. A mensagem que aborrece o mundo é a mensagem do perdão dos pecados. É essa fé que incomoda o mundo. Os espíritas entendem que tem que se reencarnar para poder purificar os seus pecados. Os católicos entendem que tem que fazer as penitências para poder perdoar os seus pecados. Nós cremos que tudo foi feito na cruz. E olhando para a cruz, eu estou com a minha espiritualidade resolvida e a minha fé está sendo acrescentada e aumentada. Então todos os dias eu estou na cruz. É a mensagem da cruz que me revigora. É a mensagem da cruz que cria a esperança de que eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu já não vivo mais como vive o mundo. Eu tenho uma nova natureza. E ainda que em algum momento eu erre, o sangue continua sendo vertido para que os meus pecados continuem sendo perdoados. Porque eu continuo crendo que a cruz é a forma de perdoar os meus pecados. Combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. A fé em quê? A fé em Cristo. A fé de que os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Que eu sou um santo lavado, purificado. Que eu tenho agora a dádiva da santidade. O Espírito Santo mora em mim. E por que ele mora em mim? Porque eu sou santo. A santidade está em mim, porque um ser santo não poderia habitar em um ser imundo. Mas o meu espírito está santificado por Deus, e Deus Santo reside dentro de mim para que eu viva uma vida santa. Quanto mais eu creio nesta figura, quanto mais assim eu vivo a minha fé, mais eu influencio as pessoas que estão ao meu redor, para que elas vivam a verdadeira fé. Tudo mais que nós fizemos a partir disso tem a ver com as obras que se produziram através da fé. Mas a fé é o que tem que ser guardado. De tudo que você tem, guarde a tua fé. Pense na cruz. Eu sempre disse isso para vocês aqui. Crie a imagem da cruz, a imagem do Calvário. Pense nas 3 cruzes, olhe para elas sempre. E todos os dias quando você acordar, diga: querido Espírito Santo, eu lhe agradeço pela cruz, onde Jesus morreu por causa dos meus pecados. E hoje eu terei um dia extraordinário, porque eu caminharei na direção desta cruz. A cruz é o lugar que fomos marcados para uma vida de vitória. A cruz está vazia, mas ela já foi ocupada um dia. E ela nunca mais será ocupada, porque ela resolveu o problema. Jesus não será crucificado outra vez. Não há necessidade dele morrer outra vez. Ele morreu uma única vez por todos, para purificação e perdão. Nós somos o povo santificados pelo seu sangue. Se nós fecharmos os olhos agora, estaremos na eternidade. Se acontecer agora uma catástrofe e todos nós morremos, nós vamos continuar esse culto lá na eternidade, chegando cada um com a roupa mais bonita do que a outra, uma coroa na cabeça, sendo coroados, recebidos em graça e em glória, para viver uma vida eterna, que vale a pena ser vivida. Vamos orar? Fique de pé onde você está.
Diga comigo assim: combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé. Diga assim: a fé que Jesus é o Cristo de Deus, que morreu por todos os meus pecados. Diga assim: todos os meus pecados. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã em que nós podemos refletir sobre a realidade que vivemos nesses dias e os desafios que nos rodeiam nesta caminhada longa de uma geração que tem vivido anos, Senhor, te servindo e sendo por ti direcionadas. Obrigado por aqueles que não desistiram da carreira, aqueles que estão empenhados em concluir o seu ministério, Senhor. Muitos de nós temos passado por guerras e elas valem a pena porque são guerras guerreadas no mundo espiritual para produzir um ambiente de graça, de salvação, de libertação, de transformação. Obrigado pelas boas guerras que o Senhor tem nos propiciado a oportunidade de viver. Obrigado pelo nosso chamado, para que nós possamos fazer uma carreira contínua, Senhor. Possamos continuar nela até fechar os nossos olhos. E obrigado pela fé que nos foi dada com uma dádiva da cruz. O Senhor concedeu a nós a fé. É a graça da cruz que proveu a fé que nós precisamos, Senhor, para esta caminhada. E eu quero lhe pedir, ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé. Aumente a nossa fé, Senhor, a cada dia, através da proclamação da palavra, usando pessoas que têm mais fé do que nós, Senhor, para nos alimentar através da fé. Dai-nos a graça de receber uma palavra de fé todos os domingos, que a cada domingo ao chegar neste lugar, a nossa fé seja afiada, desafiada e motivada a continuar a avançar. Por todos que aqui estão, especialmente pelo Venâncio, que completa mais um ano de vida nesta manhã, Senhor, eu suplico pela tua bênção, pela tua graça, pelo mover do Senhor sobre a vida do teu servo, que o Senhor abençoe os seus anos de vida e lhe dê saúde para concluir a sua carreira. Aqui é todos que nesta manhã têm uma necessidade, quem sabe apresenta para ti um problema, um desafio, uma guerra que agora cerca a sua casa, o seu lar. Eu lhe peço deles sabedoria para enfrentar esse tempo. Dá-lhes sabedoria para resolver esses conflitos, Senhor. Dá-lhes graça para se tornarem vencedores nesse tempo de adversidade. Que o Senhor nos abençoe em mais um dia, em mais uma semana, em um mês que vai se iniciar em breve. Que seja ele um tempo de muitas conquistas e de boas realizações neste lugar e em nossas vidas. Nós assim oramos no nome de Jesus.